Sabe, nem todo silêncio significa paz. Às vezes, ele é o som de vozes que foram caladas à força. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, sobre o silêncio que foi imposto ao Brasil lá em 1964. Olha só essa frase. Na madrugada de 31 de março de 1964, o Brasil entrou em silêncio. É forte, né? E não, isso não tem nada a ver com tranquilidade, com calmaria. É o contrário. Essa frase, ela marca o momento exato em que o som da democracia foi, simplesmente, desligado. Desligado à força. Mas afinal, que silêncio era esse? Não era a falta de barulho, não. Era o silenciamento das vozes, das opiniões. Foi o começo de uma era completamente diferente. Uma era autoritária, repressiva. E como é que esse silêncio começou? Bom, foi tudo muito rápido, uma operação militar muito bem coordenada. De repente, tropas começaram a avançar pelas estradas. As rádios ou foram tiradas do ar ou foram obrigadas a passar só o que o novo regime queria. E o presidente da época, o João Goulart, que tinha sido eleito, foi simplesmente derrubado. Em questão de horas, o poder no Brasil tinha mudado completamente de mãos. E aqui tem um ponto muito importante para a gente entender. Quando falamos em guerra, não é para imaginar uma guerra civil com exércitos se enfrentando, não. A guerra que começou ali foi outra. Foi uma guerra contra direitos, contra vozes, contra liberdades. Claro, para justificar uma ação dessas, os militares precisavam de uma narrativa, de uma promessa para a nação. E a promessa era uma palavra só, mas uma palavra com muito peso: ordem. A ideia era essa. O exército estava tomando o controle para restaurar a ordem no país. E vamos lembrar, o Brasil vivia um momento de muita agitação política. Então essa promessa, ela encontrou eco. Só que a realidade que veio depois foi bem diferente. A tal ordem veio sim, mas o preço a se pagar por ela foi altíssimo. 21 anos. Para pensar. 21 anos. É uma vida. É tempo suficiente para uma geração inteira nascer, crescer e se tornar adulta vivendo sob um regime de exceção. Só esse número já dá uma ideia do tamanho do impacto, né? E o que aconteceu nesses 21 anos? Aquela promessa de ordem? Bom, ela virou uma ditadura. A censura calou a boca de todo mundo, jornais, artistas, pensadores. Perseguição política virou algo do dia a dia. E pior, tortura e desaparecimentos se tornaram ferramentas para calar qualquer um que discordasse. E o problema não ficou só na política, não. Pensa no dia a dia. O regime criou um clima de medo e de desconfiança que contaminou tudo. A paranoia era tanta que amigos começaram a desconfiar uns dos outros. Imagina viver assim. E a coisa ia além do que as pessoas faziam. O alvo era o que elas pensavam. Simplesmente ter uma ideia diferente, discordar do governo, isso passou a ser crime. Ou seja, foi um ataque direto à liberdade de pensar. Então, chegando ao fim, o que fica de tudo isso? Qual foi o grande legado, a verdade que esse período todo revelou pra gente? Uma coisa certa, o golpe de 64 não foi só uma página virada na história. Ele deixou marcas, cicatrizes muito profundas. O Brasil que a gente conhece hoje foi, de muitas formas, moldado por aqueles acontecimentos. E mais do que os fatos em si, toda essa experiência acabou provando uma verdade que é, francamente, assustadora. E que verdade é essa? É a que está nesta citação. Quando a democracia dorme, alguém sempre tenta tomar o lugar dela. É um alerta que vale para sempre. A democracia, no fundo, não é algo garantido, sabe? Ela precisa de cuidado, de atenção constante. E o silêncio de 1964 ensinou isso da pior forma possível. Que o espaço vazio que uma democracia fraca deixa, bom, ele acaba sempre sendo ocupado pela força. Uma reflexão bem pesada, mas muito necessária.